o sábado lunar. Olá, meu nome é Thiago Santana, eu estou aqui mais uma vez para nós estudarmos juntos. Hoje eu venho falar um pouco com vocês sobre essa questão do sábado lunar. Algumas pessoas têm perguntado, é um tema que é recorrente nas redes sociais, nas mídias sociais, tá certo? Primeiramente eu queria dizer que esse vídeo não é um vídeo resposta para ninguém, não é um vídeo de debate, até porque quem acompanha o meu canal sabe que o meu canal não tem este viés, eu não tenho a mínima intenção de ficar discutindo com ninguém em redes sociais, ok? Mas eu quero falar um pouco aí sobre este tema aí, para as pessoas que têm interesse de aprender e estar pensando, refletindo um pouco sobre essas questões. Bom, primeiramente, uma questão que eu não vi ninguém falar ainda das pessoas que abordam o tema do sábado lunar é a questão de o sábado lunar ser alicerçado sobre o método do crítico histórico. Não vi ninguém falar ainda sobre isso. Primeiro, o que é o método crítico histórico? Bom, para você que não conhece, não ouviu falar disso, o método crítico histórico ele desacredita totalmente a inspiração da Bíblia. Por exemplo, eles vão dizer que não foi Moisés que escreveu o Pentateuco, que não existiu dilúvio, que não existiu criação, que muita coisa que está na Bíblia, em que você que é conservador e crê na inspiração da Bíblia, é um conto da carochinha. Então o método crítico histórico ele desacredita totalmente a inspiração da Bíblia e sua origem divina. Ok? Então assim, a Bíblia não é a palavra de Deus, como eles costumam dizer, a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia contém a palavra de Deus. Então alguma parte da Bíblia pode ter a palavra de Deus, mas não seria necessariamente a palavra de Deus. Ok? Então o método crítico histórico trabalha nessa direção. Datando o Pentateuco já de um período bem tardio já do exílio ou pós-exílio, ou seja, o Pentateuco teria surgido, os livros de Moisés teriam surgido no período pós-exílio ou no período do exílio aí para frente. E isso é de suma importância. Por quê? Veja, na Babilônia eles tinham um sábado lunar, eles tinham um calendário lunar onde eles contavam o sábado e as festividades lunares. Então, basicamente, o que o método crítico histórico entende? Se o Pentateuco surgiu por esta época, e o Pentateuco é altamente influenciado pelos contos babilônicos, ou seja, eles pegam, por exemplo, o conto do Gilgamesh, do dilúvio, e vão comparar com a Bíblia, ou seja, que a Bíblia teria bebido do conto do Gilgamesh, e outros contos. Então, obviamente, a Bíblia copiou o sábado lunar dos babilônicos. Então, o sábado bíblico seria uma cópia do sábado babilônico. E por si só, então, eles pegam lá o capítulo 1, verso 14 de Gênesis, onde fala lá da questão da lua, né? E eles pegam e observam, então, que também Israel teria copiado isso e teria guardado um sábado lunar. Então, por exemplo, você, na questão dessa contagem, né, dos dias de Elvi Tabu, na Babilônia, você então o sábado poderia cair no dia 7, no dia 14, no dia 19, no dia 21 e no dia 28 do mês. Ok? Ou seja, um mensal, o mês da lua cheia aí, né, que eles chamam de Shabu Patu, ok? No calendário babilônico. Então poucas pessoas sabem disso. A questão de dizer que o sábado é um sábado lunar, que os judeus guardam o sábado errado, que adventistas e outros grupos guardam o sábado errado, ela está intrinsecamente ligada ao fato de que o método crítico histórico relacionou o sábado bíblico com o sábado babilônico. E como eles não acreditam na inspiração da Bíblia, eles não têm problema com alguns textos bíblicos, como por exemplo, até o Dr. Rodrigo citou, Dr. Rodrigo Silva cita em um vídeo dele, que isso é algo que precisa ser levado em conta, porque por exemplo, quando nós vamos a Gênesis no capítulo 7, diz assim: no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, então neste dia se rompem as águas do dilúvio e tal. Então o dilúvio começa ao dia 17 do segundo mês. Quando nós vamos para aqui o capítulo 8, verso 5, capítulo 8, verso 4 e 5, diz assim: no dia 17
do 7º mês, ou seja, 5 meses depois, né, repousou a arca e ele vai continuar. E é interessante porque, se nós olharmos no capítulo 7, 24, diz assim: e as águas durante 150 dias, e as águas duraram durante 150 dias. Então é interessante porque nós temos exatamente 5 meses e nós temos 150 dias. Eu tenho um vídeo sobre o dilúvio aí, onde eu falo da estrutura literária da contagem dos dias, tá certo? Do quiasmo que existe aqui. Basicamente, o que eu estou querendo demonstrar para você? Aqui nós temos 5 meses no Gênesis, e esses 5 meses são 150 dias, ou seja, demonstrando que naquela época nós tínhamos um calendário de 30 dias, ok? De 30 dias e não de 28 dias. Primeiro ponto. Então, assim, se eu assumo que o calendário, né, eu assumo o calendário, um calendário do período babilônico, e um sábado lunar que era cumprido na Babilônia, eu vou ter que admitir que o texto bíblico estava errado. Ok? Porque quando eu olho para o texto bíblico, eu creio na inspiração do texto bíblico. Eu creio que foi Moisés que escreveu o livro de Gênesis, como eu já demonstrei em vários outros vídeos meus aqui no canal. Se eu creio nisso, eu não posso crer que o sábado lunar lá dos babilônicos era válido já para Israel, que era o sábado cumprido por Israel e foi o sábado observado por Israel. Ok? Até porque a questão da contagem lunar, né, o pessoal fala também um pouco da questão das festas de lua nova. Se nós pararmos e observarmos, você vai descobrir que a festa de lua nova ela só durou em Israel no período em que não tinha calendário estabelecido, isto é, do primeiro templo. A partir do período que o judaísmo rabínico estabeleceu calendário, e que o judaísmo até anterior ao judaísmo rabínico estabeleceu comentário, estabeleceu calendário, o sábado lunar praticamente foi esquecido. O sábado lunar não. As festas de lua nova praticamente foram esquecidas. Elas praticamente não se falava mais nisso no período do segundo templo. E isso está atestado em fontes rabínicas. Eu posso fazer outro vídeo citando essas fontes e tudo mais. Então, assim, é importante quando nós ouvimos algumas coisas, nós irmos à origem disto. Então, a origem da observância e da defesa de que o sábado correto seria o sábado lunar é o método crítico histórico. O método crítico histórico simplesmente diz: o Gênesis, o Pentateuco, foi produzido no período exílico. Uns defendem um pouco antes do exílio, outros defendem depois do exílio, enfim. Mas foi naquele meio tempo. O povo de Israel bebeu da cultura babilônica. Se eles beberam da cultura babilônica, então eles também copiaram o sábado babilônico e, por sua vez, o sábado lunar. Então, se fala disso daí. E hoje muitas pessoas defendem que o verdadeiro sábado era o sábado lunar, desconhecendo isso e ignorando o texto bíblico, ok? Então essa é apenas aí algumas ponderações sobre o assunto para você refletir, tá certo? Até a próxima, Letra outra.